O Brasil chega a 203 mil casos registrados da Covid-19, sendo 31 mil de profissionais de saúde, com mais 13.761 casos, somente abaixo dos Estados Unidos, e mais 844 mortes num dia. O total de mortes chegou a 13.999. Em comparação, a Argentina, com uma população 4,7 vezes menor, teve um recorde de 23 mortes em 24 horas, elevando o total de óbitos para 344. Os Estados Unidos têm o maior número de novos casos, foram mais de 26.400 nesta quinta-feira. O total de casos confirmados chegou a 1.457.600, com mais 1.704 mortes em 24 horas. O total de óbitos nos Estados Unidos está em 86.912. No mundo inteiro, são mais de 4,5 milhões de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus, mais de 303 mil mortes e mais de 1.705.000 pacientes curados. O segundo país com o maior número de casos confirmados é a Espanha, 272 mil. A estimativa é que 5% dos espanhóis tenham desenvolvido anticorpos contra o novo coronavírus, o que indica uma contaminação quase 9 vezes maior do que os casos confirmados, mas ainda está longe dos 60% necessários para criar a chamada imunidade de rebanho, quando o ritmo de infecção cai, porque muita gente já está imunizada e não pega o vírus. O Japão suspendeu o estado de emergência em todo o país, menos em Tóquio, e prepara máscaras frias para uso no verão. Mais estudantes voltaram às aulas nesta quinta-feira na França. Com o fim do confinamento rigoroso a partir da segunda-feira passada, as praias e 400 mil lojas foram reabertas na França. Desde 1º de maio, a Covid-19 matou mais de 27 mil pessoas no país. Nas últimas 24 horas, houve 98 mortes em hospitais. O governo Emmanuel Macron advertiu que será inaceitável se o laboratório Sanofi der prioridade na venda de suas vacinas a outro país, no caso, os Estados Unidos. O diretor-presidente da empresa afirmou que as fábricas dos Estados Unidos venderão a vacina naquele país e as francesas na França. Na África, o governo do Burundi, acusado de esconder a dimensão da pandemia, expulsa nesta sexta-feira o representante da Organização Mundial da Saúde. As Nações Unidas prevêem uma queda de 3,2% na economia mundial neste ano, de 5% nos países ricos. A zona do euro deve recuar 5,8%, o Reino Unido 5,4%, os Estados Unidos 4,8% e o Japão 4,2%. Depois de uma queda de 2,2% no Produto Interno Bruto do primeiro trimestre, o pior resultado desde 2009, a economia da Alemanha pode recuar entre 6% a 8% neste ano, de acordo com previsões de bancos públicos e privados alemães. O governo alemão espera um crescimento de 5,2% em 2021. Das maiores economias do mundo, só a China deve crescer neste ano e a uma taxa de 1,7%. Em 2021, os países ricos devem avançar 3,4% e as economias em desenvolvimento 5,3%, de acordo com a ONU. O comércio internacional deve recuar 27% no segundo trimestre, prevê a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. O embaixador brasileiro Roberto Azevedo pediu demissão do cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, uma criação dos Estados Unidos que está sendo bombardeada pelo presidente Donald Trump. Mais 2.980.000 americanos pediram seguro-desemprego na semana passada, elevando para 36.600.000 o total de desempregados por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o ritmo de demissões diminuiu. No fim de março, chegou a 6.690.000 numa semana. A Austrália fechou quase 600.000 vagas de emprego em abril. O avanço do comércio eletrônico durante a pandemia pode levar ao fechamento de mais de 100.000 das 880.000 lojas dos Estados Unidos. Na grande recessão de 2008 e 2009, 28.000 lojas fecharam as portas. O comércio eletrônico é responsável hoje
por 25% das vendas nos Estados Unidos. Várias grandes redes que têm 2.500 lojas e empregavam 120 mil pessoas estão na falência. Mais de 80% da indústria britânica recebeu menos encomendas e mais de 20% planejam dar licença a trabalhadores nas próximas semanas. A queda nas encomendas foi em abril. A produção caiu abaixo de 60% da capacidade instalada. Um terço da indústria britânica espera que a recuperação da economia do Reino Unido leve mais de um ano. As fábricas da China estão operando com 60% a 80% da capacidade instalada. A França anunciou um plano de 200 bilhões de euros, cerca de 113 bilhões de reais, para ajudar o setor de turismo e autorizou os franceses a viajar no verão no hemisfério norte, que começa daqui a pouco mais de um mês. As bolsas da Ásia estão em queda com as novas ameaças dos Estados Unidos à China. Na quarta-feira, o presidente Trump anunciou que vai proibir o fundo de pensão dos funcionários do governo federal de investir em ações de companhias chinesas. Na quinta-feira, Trump declarou não ter interesse em conversar com o ditador chinês Xi Jinping e ameaçou cortar todos os laços entre os dois países, o que é totalmente irrealista. O presidente americano está desesperado com a perspectiva de perder a eleição presidencial de 3 de novembro. Escolheu a China como bode expiatório, como alvo preferencial e quer se apresentar como grande defensor dos interesses americanos diante da superpotência em ascensão. Mas uma das poucas coisas em que há consenso em Washington é em falar mal da China. A compra recorde de soja do Brasil indica que a China não deve cumprir o acordo inicial fechado com Washington para aumentar as importações de produtos americanos e tentar acabar com a guerra comercial deflagrada por Trump. O índice amplo SP 500 da Bolsa de Nova York subiu 1,2%, com as ações de bancos neutralizando a queda nos setores da indústria. O Produto Interno Bruto do Brasil deve cair 4% no segundo trimestre, o maior recuo desde 1901. O Ministério da Economia vê um risco de caos social em julho. Para encerrar, a boa notícia: 99% das pessoas contaminadas pelo novo coronavírus não transmitem nem pegam a doença. Estão imunizadas. Mais comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide, fique em casa se puder e muito obrigado.